Olá, segundo ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Vamos, inicialmente, nessas nossas aulas iniciais, rever alguns conteúdos que nós trabalhamos no primeiro ano, tá, gente? O ano passado, principalmente devido à baixa participação de muitos estudantes, né, nas aulas remotas. Então, nós vamos trabalhar alguns conteúdos que nós vimos ano passado, fazer uma espécie de revisão e, ao mesmo tempo, para quem não acompanhou as aulas remotas, ter acesso a esses conteúdos e, brevemente, pouco a pouco, vamos entrando nos conteúdos do segundo ano, tá? Então, nosso primeiro conteúdo agora do segundo ano, nós vamos rever aquilo que nós chamamos da relação sociedade-natureza, tá, gente? A relação sociedade-natureza, ela aborda alguns conceitos chaves que dão identidade à geografia como uma ciência humana, tá? E, ao mesmo tempo, permitem compreender o mundo sob a ótica dessa disciplina, tá? A geografia. Então, esses conceitos chaves que dão identidade à geografia e nos permitem compreender o mundo sobre o olhar, né, dessa disciplina, eles são 5 conceitos: conceito de lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região, tá? Então, o objetivo da geografia é, com base nesses conceitos, tentar levar os estudantes a entenderem a relação do homem com a natureza. A geografia ela é uma disciplina que ela tenta, ela estuda um pouquinho da natureza, das sociedades e da relação das sociedades com a natureza. Então, ela é uma disciplina que faz uma ponte entre o natural e o humano. Dessa forma, ela tenta focar no ser humano como elemento fundamental nos estudos para entender melhor o mundo, tá? Então, nós vamos abordar aqui 5 conceitos, né? O primeiro conceito é o conceito de lugar. O lugar, gente, assim, para a geografia, é o meio no qual nós vivemos, trabalhamos, produzimos e modificamos, tá? Enfim, é o espaço das nossas relações sociais no qual mantemos relações de afetividade com a nossa terra. Para a geografia, o conceito de lugar é o ponto de partida para a compreensão daquilo que nós chamamos de espaço geográfico, que nós vamos ver já mais um pouquinho. Para compreender o espaço geográfico, então é primeiro necessário compreender que a nossa geografia ela é produzida no espaço onde nós vivemos, naquele espaço com o qual nós temos mais relação direta, que na geografia é chamada de lugar, tá? Então, para compreender o espaço geográfico em uma escala nacional, regional ou até mundial, é preciso primeiro entender que o lugar é o ponto de partida para a compreensão desse espaço geográfico, tá? É no lugar que as pessoas se relacionam, estabelecendo laços afetivos com parentes, amigos, colegas, vizinhos e também com o próprio espaço que o rodeiam, tá? Então, portanto, é no lugar que são construídas as relações de cooperação, as relações também de conflito. É nele que nós construímos a nossa identidade cultural e a nossa identidade também socioespacial, ou seja, a nossa sociedade enquanto ser que pertencemos a uma sociedade e a nossa relação com o espaço que nos rodeia, tá? Então, o conceito de lugar, ele significa aquele espaço onde nós começamos a entender as nossas relações com a natureza, as nossas relações com a sociedade e, de forma integrada, as relações entre a sociedade e a natureza, tá? Então, para nós compreendermos a geografia, é necessário a gente entender que dentro da geografia há escalas, que são as chamadas escalas geográficas. Dentro dessas escalas geográficas, a escala do local, que compreende o lugar, ele vamos dizer que é aquela escala que envolve os nossos conhecimentos mais básicos acerca do mundo que nos rodeia. Para nós compreendermos as outras escalas geográficas, nós temos que partir primeiro do local, ou seja, do lugar onde nós vivemos.
E aí, nós podemos dizer que, além da escala do local, que envolve o lugar, nós temos outras escalas, que são a escala do nacional, do regional e do mundial, né? Que pouco a pouco nós vamos partindo para o estudo dessas escalas. Então, enquanto que a escala local, escala geográfica local, ela exige a operacionalização do conceito de lugar, a escala do nacional implica, por exemplo, a operacionalização do conceito de território, que nós vamos já ver mais um pouquinho à frente. Em seguida, nós podemos entender a escala do regional, que aí já nos leva a compreender a escala o conceito de região, tá? E aí esse conceito de região ele pode ser estudado em extensas variações, principalmente em termos de tamanho, ou seja, de área. E, por fim, a escala do mundial, que abrange todo o globo terrestre. Essa escala ela permite análises socioespaciais bastante amplas, né? Bastante panorâmicas, tá? Então, o lugar, gente, ele vem a ser, então, uma porção da superfície terrestre delimitada a partir da extensão espacial de uma determinada vivência, com a qual alguém se relaciona por meio de seus conhecimentos, suas técnicas e seus valores éticos e morais. A pessoa estabelece uma relação pessoal com esse espaço local, tá? Então, por exemplo, a minha casa, a minha cidade, o meu bairro, a minha escola. Então, é uma escala que envolve um espaço menor onde nós começamos a produzir a nossa geografia. Partindo da escala do lugar, aí nós vamos para outras escalas, né? Aqui, Castanhal, minha cidade, é o nosso lugar, tá? Então, nós temos em seguida um conceito muito importante para a geografia, que é o conceito de paisagem. A paisagem ela pode ser definida como a percepção dos espaços por meio dos sentidos humanos, em especial por meio da visão, tá? Ou seja, tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar. Então, a paisagem ela é um conceito que simboliza a aparência da realidade geográfica. Portanto, ela envolve a percepção do espaço que nos rodeia a partir dos nossos sentidos, especialmente do visual, né? Então, as paisagens elas requerem a observação, a percepção, sendo esse o caminho para que o espaço produzido pelo ser humano seja apreendido em sua essência. Então, a paisagem, o conceito de paisagem, ele é um conceito que envolve os nossos sentidos, tá? Principalmente o visual. Quando nós falamos de paisagem, que também a gente pode dizer que é a representação visível dos aspectos do espaço geográfico, tá? Então, é aquilo que a gente consegue perceber do espaço geográfico. Na paisagem, a gente pode encontrar elementos naturais, tá? Relevo, rios, vegetação, solos, e elementos culturais, agricultura, cidades, estradas, indústrias. Os elementos naturais são aqueles elementos que são produzidos pela natureza, tá, gente? E os culturais ou humanos são aqueles produzidos pelo ser humano, né? Bom, as paisagens elas podem ser divididas em dois grupos: as paisagens naturais, que são todos os ambientes onde os elementos que os compõem foram criados, transformados, modificados exclusivamente pela ação da natureza, tá? Sem que tenha havido interferência humana. Ou as paisagens elas podem ser culturais ou humanizadas, que são todos os ambientes onde os elementos que os compõem foram criados, transformados ou modificados pela ação antrópica, que é a ação do homem sobre o meio, tá? E embora nesse tipo de paisagem possam haver elementos naturais, há o predomínio de elementos construídos pelo homem, tá, gente? Então, mas para a geografia ela estuda os dois tipos de paisagem. Mas é óbvio que a paisagem humanizada ou cultural é mais importante. Quando nós estudamos as paisagens culturais humanizadas, pelo fato delas terem sido criadas, modificadas ou transformadas pela ação humana, as paisagens culturais humanizadas elas nos permitem entender melhor diversos aspectos que existem no nosso planeta, como, por exemplo, as tradições culturais. A partir do olhar da paisagem, a gente consegue identificar as tradições culturais de um povo.
as condições socioeconômicas, como vive um determinado povo, período histórico, as evoluções, nós conseguimos entender como uma sociedade viveu no passado, como ela foi evoluindo tecnologicamente, né? Então, a paisagem é aquilo que a gente visualiza, tá? É o olhar, é o visual, né? É como se nós estivéssemos enumerando, visualizando ali elementos que há num determinado espaço. O conceito de espaço geográfico já é um conceito um pouco mais amplo, porque o espaço geográfico ele é formado tanto pela sociedade quanto pela paisagem permanentemente construída e reconstruída, né? Por quem? Por quem? Especialmente pelo ser humano, tá, gente? Então, a gente diz que o espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem e pode ser definido como sendo palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre os homens e destes com a natureza. O espaço geográfico abriga o homem e todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação e tudo que nela está inserido, tá? Então, a gente diz que o conceito de espaço geográfico é um conceito que materializa todos os elementos naturais, mais as relações humanas que se desenvolvem na vida em sociedade. Então, o espaço geográfico ele envolve elementos naturais e as relações humanas que levam à transformação desse espaço, desse meio natural, tá, gente? O espaço geográfico, a gente diz que ele é o produto do trabalho humano, ele é o resultado do trabalho humano, sendo que o trabalho humano ele se desenvolve a partir do uso de técnicas, que são todos os conhecimentos, as ferramentas que o ser humano cria para transformar esse meio onde ele vive. O ser humano, ao utilizar técnicas, conhecimentos, habilidades, ferramentas, ele produz tecnologias. E essas tecnologias vão garantir ao ser humano a capacidade de estar construindo e reconstruindo constantemente este espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é um espaço que está em constante reconstrução. Um espaço que em um determinado local aparece de uma forma, daqui a algum tempo ele pode ser modificado de acordo com as necessidades humanas, porque o ser humano ele está em constante transformação das suas necessidades. E essa constante transformação das necessidades humanas leva a uma modificação constante do meio onde ele vive. Tá? A gente diz também que o espaço geográfico é o conjunto de lugares, paisagens, meios ambientes, no qual o complexo natural passou por transformações culturais impostas pelo modo de produção utilizado por uma sociedade. Tá? Então a gente diz que quando o ser humano surgiu na Terra, nós tínhamos um espaço natural, ou seja, nós tínhamos paisagens naturais. O homem, a partir das suas necessidades e a partir do seu trabalho, foi então realizando modificações que levaram à produção do chamado espaço geográfico, tá? Outro conceito importante quando nós falamos de estudo da geografia e o entendimento do planeta onde nós vivemos é o chamado conceito de território. Esse conceito ele já é um conceito mais de caráter político e geopolítico, pois ele é definido como a relação de poder sobre um espaço. Ele pode ser usado em relação ao espaço ocupado por uma nação, um estado, ou mesmo de uma propriedade menor como uma casa. Então, a gente diz que o território ele é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania. Tá? O Estado é o conjunto de todas as instituições, todo o ordenamento jurídico que garante a organização de uma determinada sociedade. Tá? São todas as leis, são todos os órgãos que vão possibilitar a organização de uma sociedade, tá? A organização jurídica, garantir a ordem, garantir que leis sejam cumpridas e garantir também que haja uma organização a partir da criação de instituições que garantam o controle de uma determinada sociedade sobre um território, tá? Então a gente pode dizer também que o território é o espaço que sofre o domínio do poder ou influência dos agentes políticos, econômicos e sociais. Então toda vez que alguém exerce
uma relação de poder sobre um determinado espaço, a gente diz que aquele espaço passa a ser um território, né? Então, a geografia, ela aplica bastante o conceito de território, porque nós estudamos as sociedades, nós estudamos os países, nós estudamos as relações entre os países, e toda vez que a geografia estuda essas relações, ela nada mais está fazendo do que estudando os territórios, aplicando o estudo do conceito de território, tá, gente? O território, todo território é formado por 5 elementos: o solo continental, que é onde nós vivemos, a parte insular, que são ilhas, nem todos os países têm ilhas, mas aqueles que têm ilhas também, esse espaço faz parte do território. O subsolo, tá? Que é o espaço que está abaixo do solo, que abriga geralmente recursos minerais. O espaço aéreo e o chamado território marítimo, que é a parte de um determinado oceano que pertence a um determinado país. Então, vários países são banhados por oceanos. Uma parte desse oceano que banha aquele país pertence a esse país que é banhado pelo oceano, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Brasil, o território brasileiro e o território de outros países. Os territórios dos países, eles são separados por linhas imaginárias que nós chamamos de fronteiras, tá? Então, todos os países são separados por fronteiras. Todos os países possuem uma constituição, possuem um poder legislativo, executivo, judiciário e suas forças armadas que garantem o controle do seu território, tá, gente? E por fim, nós temos aqui o conceito de região, que a gente entende como uma porção territorial que apresenta características próprias que lhe permitem uma individualidade em comparação com outra porção espacial. É uma área que abrange lugares com características comuns. A gente diz que as regiões elas são diferenciadas umas das outras a partir de origens de elemento natural, né? Relevo, clima, hidrografia, bem como aspectos socioeconômicos ou culturais. Então, o conceito de região ele diz respeito a uma parte de um determinado território que tem características próprias. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Brasil, que o Brasil está dividido nas suas 5 regiões: o Norte, o Centro-Oeste, o Nordeste, o Sudeste e o Sul. A cada uma dessas áreas abriga um grupo de estados. Esses estados estão agrupados nessas áreas porque eles têm semelhanças entre si. Então, uma região é uma área que envolve espaços que têm semelhanças entre si. Uma região é um recorte de um determinado espaço. Ela representa a particularidade que cada espaço tem, né? E essa particularidade ela é definida por critérios, como eu falei para vocês. Esses critérios que podem diferenciar uma região de outra podem ser elementos naturais, o clima, o relevo, a vegetação, ou podem ser elementos criados pelo ser humano, como, por exemplo, as tradições culturais, a economia, a origem histórica, tá? Então, quando a gente diz que a nossa região é formada aí por 7 estados, como vocês podem ver, esses 7 estados eles têm semelhanças entre si, por isso eles estão na região norte, tá, gente? Então, o conceito de região é um conceito que envolve particularidade. E voltando a falar aqui sobre o espaço geográfico, de acordo com o geógrafo Milton Santos, ele pode ser dividido com um meio natural, um meio técnico ou um meio técnico científico informacional. Então, o meio natural, o sistema da biosfera, ele é constituído por um conjunto de elementos naturais, como os climas, o relevo, os solos e as formações vegetais. As combinações entre esses elementos formam o que nós chamamos de ecossistemas. Então, o meio natural era aquele espaço geográfico, era aquele meio que existia e existe no planeta, em que não passou ainda pela transformação humana, tá? É a natureza preservada, um espaço cada vez mais difícil de encontrar, tá? Então, quando o ser humano surgiu, por exemplo, ele não tinha capacidade de transformar o meio natural. Então, nós tínhamos um espaço que era preservado. A relação do ser humano com o meio era mais harmônica. A partir da Revolução Industrial, nós temos o surgimento do chamado meio técnico. Ele surge a partir da Revolução Industrial
e ele é formado pelas concentrações industriais, ou seja, as indústrias, os campos agrícolas, que são os campos de plantações, e as cidades e todas as infraestruturas de circulação estabelecidas ao longo da era industrial. Aí a gente pode colocar as ferrovias, as rodovias, né, os aeroportos, os portos. Então esse meio ele surge a partir da Revolução Industrial, tá? Então a indústria leva o ser humano a desenvolver técnicas, conhecimentos, né, e tecnologias que são resultado dos conhecimentos que vão lhe permitir introduzir no meio natural elementos técnicos, ou seja, elementos criados pela técnica humana. E dessa maneira fazer com que esse meio natural seja cada vez mais transformado. Só que nas últimas décadas, esse meio técnico ele vem se transformando no meio técnico-científico e informacional. Esse meio ele surge a partir da década de 1970, com a chamada Revolução Técnico-Científica e Informacional. Ele é caracterizado pelo predomínio da informática, a automatização e a robotização da produção, também pelo predomínio das finanças, a circulação de capital pelo mundo e também pela transferência de informações por meio de redes de comunicação de alta tecnologia, como, por exemplo, a internet e as redes sociais. Então, esse meio ele já se apresenta como um meio que, além de estar carregado de elementos técnicos, indústrias, rodovias, ferrovias, cidades, ele também está carregado de elementos mais modernos, como, por exemplo, equipamentos que usam tecnologias digitais, né? A robótica, né? As chamadas redes virtuais que fazem parte da rede mundial de computadores, a internet, né? Então, essas redes elas são redes que nós não visualizamos, mas elas existem, elas são redes de alta tecnologia. Como é que a gente percebe esse meio técnico, científico e informacional? Quando nós observamos em um determinado espaço a presença de redes de computadores, máquinas de cartão de crédito, caixas eletrônicos, produtos com códigos de barra, o uso intenso pela população de redes sociais, só para citar alguns exemplos, tá? Esse meio ainda não está presente em todo o mundo, porque muitos locais ainda são bastante atrasados. A gente tem muitos locais no mundo, por exemplo, em que não tem cobertura ainda da internet, mas ele pouco a pouco está envolvendo todo o planeta. Então, o trabalho humano no planeta Terra, a relação do ser humano no planeta Terra com a natureza, foi transformando o meio natural em um meio técnico, com o surgimento da indústria, e a partir dos anos 70, com o surgimento da robótica e da informática, o surgimento do chamado meio técnico, científico e informacional, né? Então a gente tem aqui algumas imagens, né? Chamada Terceira Revolução Industrial, que faz parte, que envolve esse chamado meio técnico, científico e informacional. Quando nós tivemos a primeira Revolução Industrial, nós tivemos o surgimento da indústria. Aí surge então o meio técnico. Hoje nós já temos a Terceira Revolução Industrial, que é marcada justamente pela evolução das tecnologias, simbolizado principalmente pelo uso da informática e da robótica e do surgimento de vários novos conhecimentos no mundo, tá, gente? Bom, então é isso, gente. Isso aqui é um resumo, tá? Dos que nós vimos ano passado, esse conteúdo um pouco longo, mas eu estou fazendo aqui um resumo para quem viu ano passado relembrar e quem não viu tem um acesso mínimo a esse conteúdo, tá, gente? É isso. Desde já, um abraço, tá, gente? Não deixem de fazer a atividade que eu vou passar, tá? Tchau, tchau.